Talvez você esteja cansado de tentar parar de sofrer. Talvez em silêncio esteja travando uma guerra interna que ninguém vê. Acorda com o peito pesado, atravessa o dia com a sensação de estar sempre no limite. E à noite tudo volta. O mesmo vazio, o mesmo nó na garganta, a mesma pergunta que ecoa sem resposta. Por que eu ainda sinto tudo isso, mesmo tentando tanto seguir em frente? Essa dor que você carrega, que muitos chamariam de fraqueza, talvez seja o sinal mais puro de que ainda existe algo muito verdadeiro pulsando aí dentro. Porque o sofrimento, por mais insuportável que pareça, não veio para te punir. Ele veio para te mostrar o que você tentou ignorar, mostrar o que você sacrificou em nome de ser aceito, amado ou compreendido, mostrar o que está pedindo para ser libertado dentro de você. E o mais cruel é que você tenta parar de sentir, mas continua sendo engolido pelas mesmas sensações, nas mesmas situações, com pessoas diferentes. É como se o universo insistisse em repetir o roteiro até que você olhe para o personagem principal, você. Mas não o você que o mundo vê, e sim aquele que foi silenciado, rejeitado, escondido atrás de máscaras de força ou de um sorriso compreensivo. A verdade é que não é a situação que te machuca, é o que ela ativa em você. Carl Jung disse: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O despertar é isso, é ter coragem de parar de fugir do que dói e, finalmente, sentar-se com a própria dor, como quem reencontra um velho amigo que ficou tempo demais esquecido. Porque a sua visão não ficará clara tentando entender o outro. Ela se revela quando você encara o que ainda não quis nomear em si mesmo. Schopenhauer foi mais fundo. Ele afirmou que o sofrimento não é um erro da vida, é o motor da consciência. Todo desejo, disse ele, é uma forma disfarçada de dor. Você deseja ser amado, deseja ser reconhecido, deseja ser visto, porque ainda há dentro de você uma ferida aberta que acredita que, ao ser escolhida, finalmente será curada. Mas isso é uma ilusão. A cura não vem de fora, e enquanto você procurar fora o que precisa encontrar dentro, o ciclo não vai parar. Existe um método. Não é mágico, não é rápido, mas é profundo. E se você for honesto o bastante para permanecer presente por 20 minutos de atenção sincera à sua dor, algo pode começar a se reorganizar dentro de você. Não porque você terá vencido a dor, mas porque terá feito algo que poucos fazem. Terá atravessado o centro da sua ferida, em vez de fugir dela. Esse é o início. E é aqui que a frequência do sofrimento começa a se desprogramar. Não pela negação, mas pela integração da sombra. Tentar parar de sofrer sem entender o que está sofrendo por você. Você acredita que está sofrendo por causa de uma pessoa, por causa de um abandono, de uma rejeição, de algo que disseram ou deixaram de dizer. Mas não é isso. Não é só isso. O que dói de verdade não é o fato. É o que ele te faz lembrar, mesmo sem você perceber. É o que ele ativa em você. Memórias antigas, medos enterrados, partes de si mesmo que você aprendeu a esconder para sobreviver. Você quer parar de sofrer, mas nem sabe exatamente o que está doendo. E por isso repete. Repete relações, repete reações, repete histórias, como se estivesse preso num roteiro que não escreveu, mas sente que precisa cumprir. Carl Jung dizia que a dor é o mensageiro da parte da sua alma que você rejeitou. É como se a ferida, ao não ser acolhida, começasse a gritar. Gritar por meio de sensações, bloqueios, impulsos. E a cada vez que você tenta calar esse grito, ele volta mais forte. Porque o sofrimento não é algo que você escolhe. Ele acontece. Ele te encontra e te entrega uma mensagem que só pode ser decifrada quando você para de resistir e começa a sentir com consciência. Schopenhauer, por outro lado, te lembra de um paradoxo. Quanto mais você persegue a felicidade, mais sofre. Porque a tensão entre o que você deseja e o que a realidade te dá se transforma em fricção, e essa fricção, essa é a dor. Não é só falta de amor. É o esforço exausto de tentar controlar algo que sempre escapa, a vida, as pessoas, o tempo, o amor dos outros. Tudo isso te escapa, e cada tentativa de agarrar reforça a sensação de impotência
e de novo o sofrimento. Por isso, antes de querer eliminar a dor, você precisa aprender a nomeá-la. Nomear não com palavras vazias, mas com presença. Que tipo de dor é essa? Abandono? Traição? Injustiça? Vergonha? Qual parte de você está sentindo isso? É o homem que você é hoje? Ou é o menino que nunca foi visto? Enquanto você não souber quem está doendo aí dentro, vai continuar tentando remédios que só funcionam por algumas horas. Nomear a dor com precisão é o primeiro passo, não para eliminá-la, mas para finalmente compreendê-la, porque só o que é visto pode ser transformado, e só o que é sentido pode ser liberado. Cuidado com a urgência por alívio, isso pode aprisionar ainda mais. Você sente dor, e tudo em você quer que essa dor acabe, é instintivo, é humano, mas é aí que mora o perigo. Quanto mais urgente é o desejo de se livrar do sofrimento, mais profundo se torna o labirinto onde ele se esconde. A pressa por se sentir bem agora pode se tornar a prisão emocional de uma vida inteira, porque sem perceber, você começa a fugir. E cada fuga reforça a mensagem silenciosa de que a dor é algo errado, algo perigoso, algo que precisa ser combatido, quando na verdade ela é só uma parte sua pedindo para ser vista. Carl Jung foi claro, o inconsciente não se dissolve com negação, ele se fortalece. Tudo aquilo que você tenta evitar, ignorar ou reprimir se torna mais denso e mais forte. A dor que você rejeita hoje se tornará o comportamento que te domina amanhã. O medo que você evita sentir se tornará o padrão que te sabota quando menos espera. Fugir da dor é reforçar a sua permanência. A neurociência explica o que Jung já intuía. Toda vez que você tenta escapar da dor, seu cérebro ativa o sistema de alerta. A amígdala cerebral entra em modo de defesa. Isso faz com que você interprete o sofrimento como um inimigo, e a partir desse momento, tudo o que você sente vira ameaça. Você não sente mais com clareza, você reage. Reage com ansiedade, com raiva, com impulsividade. E essa reação cria mais dor, um ciclo sem fim. Mas há uma fresta, um espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, você pode fazer algo novo, pode permanecer por alguns segundos. Pode permitir que o corpo sinta sem julgamento. Pode deixar que a dor se expresse sem correr para silenciá-la com distrações, mensagens ou justificativas. E, curiosamente, quando você faz isso, quando fica com a dor por cerca de 90 segundos, com presença e sem resistência, algo muda. O campo ao seu redor começa a se reorganizar. Seu sistema nervoso entende que não precisa mais lutar. Ele entende que está seguro para sentir. Esse é o início de um novo caminho. Não é o alívio imediato, é a construção de uma nova relação com a dor. Uma relação onde ela não é mais um inimigo, mas um mestre, um guia, um espelho e talvez o mais fiel de todos. Porque só ela tem coragem de te mostrar o que mais ninguém ousa dizer. O sofrimento é a prova de que algo dentro de você ainda está vivo e pedindo libertação. Existe um tipo de dor que não se explica. Ela não vem de algo que aconteceu agora, mas do que foi acumulado por anos, como poeira emocional que se alojou nos cantos esquecidos da alma. E essa dor silenciosa, constante, que aparece nas horas mais calmas, é a mais verdadeira, porque ela não está tentando te destruir, ela está tentando te acordar. O que você sente não é fraqueza, é vida. Uma parte sua ainda pulsa, mesmo sufocada. Uma parte sua ainda não desistiu. Schopenhauer dizia que desejar é sofrer, mas não desejar é vazio. Esse é o dilema. Você quer parar de desejar porque está cansado de sofrer. Mas, ao mesmo tempo, se anular os seus desejos mais profundos, perde a chama que te mantém em pé. O sofrimento nasce desse atrito entre o que você é e o que você tenta ser, entre o que você sente e o que você finge não sentir, entre o que você precisa deixar morrer e o que insiste em manter vivo, mesmo que já tenha te ferido demais. Carl Jung via o sofrimento como um rito de passagem. Cada dor é uma travessia, uma ponte, e essa ponte te leva para o outro lado de si mesmo, mas a única forma de atravessá-la
é caminhando por dentro da sombra. E a sombra, às vezes, tem o rosto daquilo que você amou, daquilo que te feriu, daquilo que você ainda espera que mude, mesmo sabendo que não vai. Só quando você aceita atravessar essa ponte, sem certezas, sem garantias, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Há uma técnica simbólica que pode abrir esse caminho. Escrever sua dor como se fosse uma voz, como se ela estivesse te dizendo, com palavras, o que precisa, e depois responder, mas não como um menino ferido, e sim como o adulto que você está se tornando, aquele que pode ouvir sem fugir, aquele que pode acolher sem se confundir com a ferida. Esse diálogo interno não é loucura, é coragem, é maturidade emocional. E aqui há uma quebra de expectativa. Você não precisa curar sua dor, não precisa vencê-la, nem transformá-la em força agora. Tudo o que ela quer, por enquanto, é ser ouvida, sentida, respeitada. Porque uma dor escutada com atenção profunda começa aos poucos a dissolver-se, não porque foi combatida, mas porque não precisa mais gritar para ser notada. E talvez esse seja o primeiro gesto de libertação real. Uma técnica de 3 etapas para transmutar sofrimento em presença consciente. Existe um ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e se torna linguagem, um código vibracional que, se decifrado, pode mudar sua relação com tudo. O sofrimento que hoje te assusta, amanhã pode se tornar o portal mais direto para a sua presença. Mas isso exige uma decisão, a de não mais lutar contra a dor, e sim atravessá-la com consciência. Não com pressa, mas com entrega. E há um caminho, um método de 3 etapas que não promete alívio imediato, mas inicia um processo de ressignificação que pode sim acontecer em 20 minutos, porque tempo, aqui, não é cronológico, é existencial. A primeira etapa é o isolamento energético, desligar os ruídos, afastar-se dos estímulos, sair do movimento automático e voltar-se para dentro. Isso não é ausência, é presença sem distrações. Um tipo de recolhimento que diz ao inconsciente: agora eu estou disponível para te ouvir. E o inconsciente ouve. Ele percebe quando você finalmente para de fugir. A segunda etapa é a localização simbólica da dor, não como um problema, mas como uma frequência. Perguntar com sinceridade: onde exatamente está doendo? No peito? Na garganta? No estômago? E mais importante, que memória esse peso carrega? Qual foi a primeira vez que você sentiu algo parecido? Quem estava lá? O corpo sabe. Ele arquiva tudo. E quando você se permite escutar com o corpo, as imagens vêm, as vozes esquecidas reaparecem. A dor começa a se revelar. A terceira etapa é a integração não verbal. Não tente explicar. Não tente resolver. Visualize. Dê forma, cor, textura à dor. Imagine-a como um símbolo, uma fumaça, uma rocha, uma criança, um animal. Respire. Respire até que algo dentro de você comece a se mover. A dor muda de forma quando é observada com respeito. Ela se transforma quando você para de resistir. O inconsciente, ao se sentir finalmente visto, solta. E o ciclo vibracional que alimentava o sofrimento começa a se desfazer. Isso não é mágica, é presença. Presença que toca onde palavras não chegam. E nesse estado, onde corpo e alma voltam a se escutar, o sofrimento deixa de ser um castigo e se torna um convite, um rito, uma reconexão com o que é mais essencial em você. Imagine-se diante de um antigo templo. As portas estão entreabertas. Há um silêncio denso, quase sagrado, emanando de dentro. À frente dessas portas está um guardião. Ele não fala. Ele apenas observa, intenso, imóvel. Muitos recuam. Outros tentam entrar à força. Poucos compreendem que aquele guardião é a dor e que sua função não é impedir a entrada, mas proteger aquilo que só pode ser acessado por quem está pronto. Cada sofrimento que você viveu é como esse guardião. Ele não está contra você. Está diante de algo que você ainda não tocou. Sua essência, seu poder, sua verdade não corrompida. E por isso ele assusta. Porque para atravessá-lo é preciso tirar as máscaras, abandonar as justificativas,
deixar para trás a necessidade de ser compreendido. É preciso entrar nu de defesas, inteiro em presença, profundamente disponível para o que a alma ainda não disse. Carl Jung afirmou: onde há medo, ali está seu próximo passo. Isso significa que o lugar que mais evitamos é exatamente o lugar onde o renascimento começa. O sofrimento é esse mapa invertido. Ele aponta para a direção contrária do conforto, mas exatamente por isso revela o que realmente precisa ser tocado. Não é o mundo que te bloqueia, é o que você ainda não teve coragem de sentir por completo. Schopenhauer dizia que a dor revela a parte da alma que ainda está em trânsito, aquela que ainda não chegou porque permanece presa nos eventos não integrados do passado. Por isso, onde há dor, ainda há caminho, e não qualquer caminho, mas aquele que te reconecta com algo maior que si mesmo, o sentido, a inteireza, a força silenciosa que vem de saber que você não precisa mais fugir. Olhar para a dor como oráculo é mudar a perspectiva, é sair da pergunta, como me livro disso? E entrar na pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Quando você faz isso, o guardião diante do templo não desaparece. Ele se curva, e você entende finalmente que a dor nunca foi inimiga, sempre foi a chave. Uma chave escondida dentro da própria ferida, e agora ela começa a abrir o que estava trancado há tempo demais. O sofrimento só dura enquanto você tenta evitar a mensagem que ele carrega. Você passou a vida tentando se livrar da dor, tentando entender, consertar, superar. E ainda assim ela volta. Volta com rostos diferentes, vozes diferentes, mas com o mesmo peso no peito. E talvez agora, depois de tudo, você esteja começando a compreender. Não é a dor o problema, é a fuga. É a urgência em tapar buracos com respostas rápidas. É a pressa em cicatrizar uma ferida que nem sequer foi limpa. O sofrimento permanece não porque é forte demais, mas porque você ainda não escutou o que ele quer dizer. Carl Jung te entrega uma chave. Ele diz: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão da sua dor, do seu medo, da sua carência. Iluminar não é apagar o que dói. É permitir que a luz da consciência toque o que estava escondido. E essa luz não vem de fora, vem de dentro, vem da sua decisão de parar, sentir, olhar, permitir. Schopenhauer complementa: quem entende sua dor não precisa mais ser punido por ela, e entender não é explicar com lógica, é reconhecer com o coração, é aceitar que a dor é real, que ela tem história, que ela tem voz, e que essa voz, por mais intensa que seja, está apenas tentando te reconectar com o que você perdeu de si mesmo ao tentar ser o que esperavam de você. Não é milagre, é prática, é presença vibracional, e é possível sim que em 20 minutos de entrega real algo comece a se desfazer, um ciclo, um padrão, uma culpa antiga. Porque quando você dá à dor o espaço que ela nunca teve, ela não precisa mais gritar. Ela começa a se dissolver, e no lugar onde havia desespero, nasce um tipo de silêncio, um tipo de paz que não depende de nada lá fora, apenas da sua coragem de ter ficado. A dor que você sente hoje talvez seja, na verdade, o início de um ritual, um rito de passagem, um chamado da sua alma para voltar para si, voltar para o que importa, voltar para o centro. Pare de fugir, comece a ouvir, porque às vezes o que parece ser o fim é apenas o início da parte mais autêntica da sua existência. E agora, você está pronto para ela. Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Se a mensagem tocou algo verdadeiro em você, me ajude com um gesto simples, mas profundamente simbólico. Inscreva-se no canal e deixe um comentário que apenas quem atravessou esse mergulho até o fim vai entender. Escreva: eu atravessei minha sombra. Os fracos vão se perder no significado, mas os fortes, esses saberão exatamente do que estamos falando.